funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, seu podcast semanal de RPPS. E nessa semana a gente traz aqui Lauter Ferreira da XP Investimentos. Lauter, tudo bom contigo? Fala, Rafa, tudo bem? Bom, prazer aqui estar com você no podcast Não é do INSS. Parabéns pelo trabalho, né? Acho que finalmente conseguimos marcar, né? Verdade. Com alguns meses de atraso, né? Acho que a agenda é difícil, mas pô, tenho acompanhado aí o seu trabalho, parabéns. Acho que fico muito honrado, fiquei muito feliz com o convite, muito honrado em poder participar. Pô, você sabe que eu tenho um carinho especial por vocês aí, né, no Navegantes Prev. Eu sei que não é do Navegantes Prev, né, o podcast é seu, né, mas fico feliz aí em poder participar aí com vocês. Eu que agradeço aí ter aceitado o convite aí conversar com a gente, e realmente a gente tem uma agenda aí que é difícil, é árdua, né, ainda mais duas instâncias tão grandes assim, né, e diferentes. De um lado o RPPS aí, que tem um monte de compromisso para cumprir e tal. Do outro lado você também, que também tem a parte de vendas aí, tem que atender todo um pessoal, né? Então realmente é complicadinho. E só para o pessoal aqui entender, já estamos desde o ano passado conversando para conseguir fechar uma data aí. E como você falou aqui do Instituto também, estou aproveitando aqui a instalação do Instituto para conseguir fazer aqui as gravações no dia a dia. Lauter, aproveitando aí já, né, esse embalo, a gente vê aí os RPPS aí com um desafio muito grande aí de conseguir bater meta atuarial, e agora com as taxas aí muito grandes, a gente vê assim, poxa, de um lado um Ibovespa que tá aquela coisa de vai, não vai, e aquela esperança de uma hora a bolsa vai estourar. Do outro lado, a gente vê também as taxas pagando muito bem, pessoal que é muito mais avesso a risco optando por títulos públicos. Como gerenciar isso aí dentro da XP, né? A carteira entre renda fixa, renda variável e os produtos de vocês? Bom, Rafa, acho que assim, esse é o grande desafio, né? Tanto nosso quanto de vocês aí como RPPS, como clientes e tal, né? Então, realmente o cenário ele está bastante complexo, né? E acho que isso acabou tomando também muito nosso tempo, a agenda, né? Muita gente para conversar, a gente está aqui com bastante cliente. E acho até para a gente administrar aqui as conversas, né? Acho que a gente aumentou muito o nosso tamanho em ativos sob custódia aqui com a gente, né? E também aumentou muito o número de clientes, e acho que isso vem muito de encontro com esse cenário que você comentou, né? Eu acho que assim, um grande diferencial aqui da XP é pelo fato da gente ser uma empresa de investimentos completa. O que eu digo completa, tá? Acho que é importante entender o que é a diferença de você ser uma corretora, um grupo de investimento onde você tem corretora, banco e asset, né? E além de você ter os três dentro do próprio grupo, a gente também é uma plataforma de investimentos, né? A gente gosta aqui de chamar de shopping financeiro, né? Que é onde você tem, além dos produtos próprios, a gente também distribui produtos de terceiros, né? Então, assim, quando um cliente entra na XP, ele tem investimentos de corretora, onde ele pode comprar ativos diretos, e aí você tem lá título público, título privado, fundos de investimento listados, você tem crédito, você tem contratos de derivativos, commodities, etc. Isso eu estou falando, claro, no panorama geral, né? Não estou falando para a RPPS. E aí dentro da plataforma de fundos você ainda tem fundos da XP Asset, mas tem também fundos de diversos outros gestores independentes, bancários, etc. Né? Então hoje a gente tem fundos de bancos grandes, a gente tem fundos de gestores independentes. Então tudo isso fica disponível ali no ecossistema da XP para os nossos clientes. Então, assim, quando você traz isso para o ambiente de RPPS, que é o meu trabalho aqui, né, que é pegar o que o ecossistema da XP tem disponível para um cliente não regulado e passar um filtro ali de 4963 para um cliente tão regulado que é o RPPS, e ainda depois desse filtro ainda fazer alguns outros critérios de adequação, exclusividade, alguns outros requisitos que a gente pede para os nossos parceiros aqui.
Então a gente fica com um portfólio muito amplo, né? E aí o que tem nesse portfólio? Quando eu olho produtos da corretora, eu tenho título público direto, né? É a compra direta de título. Eu tenho crédito privado direto também, que são os CDBs, as letras financeiras, etc. Né? E eu tenho até ainda alguns fundos, que aí são menos usuais, né? A RPPS usa menos, mas estão disponíveis aqui, eu não deixo de lado, né? Porque eu tenho eles aqui, né? Então você tem ETF, você tem Nasdaq, etc., alguns ETFs que você pode ter disponível, Ibovespa, etc. E você ainda tem fundos imobiliários, que é difícil de encontrar enquadrados, né? Mas você ainda tem ali a parte de imobiliários. Então isso é a parte de corretora. Na parte de fundos, eu tenho todos os fundos da XP Asset, mais todos os fundos dos gestores parceiros que distribuem aqui com a gente. Então, não vou falar nome a nome aqui, que são 15 gestores, né? Eu vou esquecer de algum deles, depois se ele escutar vai ficar bravo aqui comigo, né? Mas tem vários gestores que fazem a distribuição de fundos aqui com a gente também para a RPPS. E além disso, ainda tem o meu banco de investimento, né? Que é quem me ajuda a originar e estruturar ofertas públicas de fundos ou produtos disponíveis para a RPPS. No caso, ano passado a gente fez 2 ofertas de FIPs do Pátria, e hoje aqui a gente ainda está com 2 ofertas, uma de FIP de infraestrutura da Asset da XP e uma de um fundo imobiliário da SPX, né, que é uma gestora independente que a gente tem aqui na plataforma também. Então todo esse ecossistema de produtos, né, acabam deixando a gente bem com um portfólio bastante diversificado para poder aproveitar diferentes momentos e diferentes cenários econômicos. Mas especificamente você perguntou, né, sobre o momento que a gente está agora, com a NTNB há algum tempo pagando para o investidor uma taxa de PCA acima da meta atuarial, né? A gente veio do ano passado IPCA mais 5,5%, IPCA agora chegando acima de IPCA mais 6%, né? Que é a meta atuarial de todos os RPPS, né? A gente acaba tendo uma demanda muito alta por título público direto. E isso fez a gente crescer muito nos últimos anos, né? Então a XP hoje a gente tem mais de 30 bilhões de reais de RPPS aqui, 31 bilhões para ser mais preciso, e a maior parte desse volume é de ativos diretos de NTNB, né? Então a gente facilita o acesso a uma conta de custódia, né? Onde a gente não cobra do cliente, e facilita o acesso a uma mesa de operações que atende clientes institucionais, né? Então a gente usa aqui a mesa institucional da XP, que é quem atende os outros bancos, as outras assets, bancos grandes, clientes institucionais, fundos de pensão, investidores internacionais, e a gente coloca o RPPS dentro da mesma condição de preço, né? E isso faz a gente ser bastante competitivo, e a gente cresceu muito em custódia e venda direta de título público. Aí até a quantidade de clientes também cresceu muito, já são mais de 150 clientes RPPS aqui junto com a gente, e a gente enxerga que hoje ainda né, infelizmente para nós aqui, né, felizmente para vocês aí, né, que tem um ativo de risco muito baixo, pagando uma rentabilidade muito atrativa ali em relação à meta atuarial, né. Exato. Até aproveitando, Lauder, não sei há quanto tempo que você já está nesse ambiente de RPPS, já desde a Caixa ali, né? A gente vê essas taxas assim tão altas. Você lembra de algum momento histórico onde chegou perto disso aí, ou por tanto tempo como estamos tendo agora aí? Lembro. Lembro, assim, assim, essa história é bem interessante, né? Você falou que eu vim da Caixa, né? Não sei se o pessoal que vai me ouvir aí, alguns já me conhecem, outros ainda não, mas enfim. Eu trabalhei na Caixa de 2003 a 2016, né? Então foram 13 anos de Caixa Econômica Federal. Na Caixa eu atuo em RPPS desde 2004, né? Que é praticamente desde quando eu entrei, né? Eu entrei na Caixa numa agência em Campinas, fiquei 1 ano na agência e me inscrevi ali num processo seletivo interno ali para a asset da Caixa e acabei indo direto para a área de relacionamento institucional. Na época era GEINV, né? Depois virou GEICO, né? Até hoje acho que é a GEICO ainda lá na Caixa. Um abraço pessoal lá, meus ex-colegas lá. A quem sou muito grato, tá? Então tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do pessoal lá. E lá teve um espaço de tempo que acabei indo para uma outra área de fundos estruturados, né? Numa movimentação,
uma mudança que a Caixa fez, mas acabei voltando para a área internacional, então fiquei bastante tempo, a maior parte do tempo lá atendendo o regime próprio. Até a Alessandra tem uma história legal, né? Ela fala que eu ajudei ela aí no Navegantes Prévio a investir o primeiro R$100.000, né? Quando a gente estava lá na Caixa. E aí em 2016 vim para a XP quando estruturou a área de clientes institucionais, né? Me contratou para começar a área. E já são 8 anos, né? Então bastante tempo ali que eu atuo com RPPS. E acho que o momento onde eu vi exatamente um cenário parecido foi exatamente quando eu mudei da Caixa para a XP, que foi ali em 2015, 2016, né? Ali era a Dilma presidente, né? E a gente estava naquele momento de juro alto, inflação alta, né? Aquele momento de estagflação que a gente falava bastante, né? O tema da reforma da Previdência ainda era inicial, né? A necessidade da reforma da Previdência. Aí veio o impeachment da Dilma e nesse momento o juro também estava bastante alto. E quando eu vim para a XP, eu lembro que na época eu ainda na Caixa, né? A gente falava muito sobre os fundos de vértice, né? A gente vinha fazendo fundos de vértice, puxando o histórico, a gente chegou na Caixa a fazer alguns fundos de vértice que marcavam os ativos na curva. Depois veio uma discussão com a Ambima acabou proibindo a gente de fazer os fundos marcados na curva, aí vieram os fundos marcados a mercado, né? E aí foi quando eu me transferi para a XP. Quando eu me transferi para a XP, a gente já de cara começou a falar sobre custódia direta, onde você tinha as vantagens ali de não pagar taxa de administração e poder ainda fazer a marcação na curva que já não era mais permitido lá no fundo de vértice. Só que na época o RPPS não tinha acesso à corretora, à custódia, né? A gente não tinha, a XP não era participativo, os demais bancos não usavam a corretora e a custódia para oferecer esse tipo de investimento para cliente. E aí eu vindo da transferência ali na época ainda tinha que apresentar a XP não era uma empresa conhecida, né? Era uma empresa pequena, relativamente pequena, né? Não era listada como é hoje, não tinha tido um investimento lá do Itaú como a gente teve lá em 2017, então assim, eu lembro que eu ia em alguns clientes, falava que eu era da XP, mas o que é sistema, né? Na época tinha o Windows XP, né? Pouca gente conhecia. Então acabou que por mais que a gente tivesse um cenário parecido com o que a gente tem hoje, não foi alta a adesão do RPPS à carteira própria de título público. Aí o juro voltou a cair, veio o governo Temer, fez ali a reforma da Previdência, o Brasil melhorou um pouco a parte econômica, o juro voltou mais baixo, chegamos a ficar ali com juros abaixo de 3%, a NTNB ali ficou abaixo de 4%, 3%, etc. E aí o mercado de título direto ficou parado até a gente voltar agora a ter a alta de juros e aí agora sim o RPPS mais preparado, a XP mais conhecida, teve todo o processo de qualificação que os RPPS tiveram nesses últimos anos, com pró-gestão, certificação própria, a legislação ali de quem é que pode, quem é que não pode fazer parte de uma diretoria. Acho que tudo isso ajudou vocês a terem uma evolução muito grande ali na qualidade técnica, né, da gestão, e a gente aqui do nosso lado também ajudou a gente a se sofisticar e adequar produtos, adequar processos à realidade de vocês, e acho que isso casou muito bem, e agora a gente vê o retorno disso com muitos RPPS fazendo ali investimentos diretos, né? Até porque a gente vendo que foi, se não me engano, 2013 por ali, né? Que muitos RPPS sofriam com a renda fixa e aí estavam tomando resgate com prejuízo a cada pouco. E a gente vê que o outro grande evento que aconteceu foi a pandemia, né? Não teve mais esse mesmo movimento. Então, o passado nos ensina agora para o futuro, né? E vai dando esse novo direcionamento. Ainda na parte da XP, o que vocês veem hoje como uma grande oportunidade aí para o pessoal, principalmente para alocação, né, dado esse momento, e o que vocês veem vamos tentar agora ser mãe de Iná por aqui, como é que vocês veem o Ibovespa até o final do ano, o que vocês veem de oportunidade realmente para o pessoal começar a ter uma alocação estratégica, né, seja aqui no Brasil, seja no exterior, de produtos que vocês já têm aí na mão, para o pessoal conseguir olhar não somente essa parte de títulos públicos, mas assim, e quando isso cair, o que eu vou fazer, onde que eu posso estar alocado? Não, legal, boa
boa pergunta, muito ampla, né? Tem bastante Desculpa coisa pra gente pela olhar. amplitude. Não, é que assim, não, imagina, tá? Eu acho o seguinte, assim, tentando ser mais prático e mais objetivo, né? Tudo bem que a gente vai falar tirando a parte de título público, tirando a parte de renda fixa. Mas eu vou estruturar a resposta partindo do princípio que a renda fixa ela continua sendo a mais importante para a carteira, ela continua tendo que fazer parte em um percentual mais alto aqui da alocação de vocês, porque assim, é meio difícil você dizer o que vai competir com uma NTNB pagando 6,30, entendeu? Não, é até 6,35. inglório hoje, né? É até inglório. Então, como eu falei no começo, infelizmente para mim, infelizmente para vocês, a B pagando IPCA mais 6,35, ela é o melhor investimento sem dúvida nenhuma. Né? Não tem muito argumento aqui para mim para defender alguma coisa que não seja renda fixa. Então, aí, assim, até para ficar claro, às vezes, por que infelizmente para mim aqui? Porque os bancos, né, as instituições financeiras, nós, mercado, né, a gente não tem receita em cima da NTNB, ou tem pouquíssima receita em cima da NTNB. Pegando o meu caso aqui, tá, para ser super transparente, né, a gente não cobra custódia, né, então a gente não tem receita nenhuma, e a gente tenta ter alguma receita na mesa. Onde é que é a nossa receita na mesa de operações, né? Se a NTNB está pagando IPCA mais 6,35, eu às vezes consigo comprar de uma contraparte, um gringo, fundo de pensão, um banco, uma asset, a IPCA mais 6,36 e vendo por IPCA 6,35. Esse spread, né, como a gente chama, é onde tem a nossa receita aqui. Mas ela é muito pequena, né, perto da receita que a gente tem em fundos de investimento. Né? O que eu quero ter de investimento com o meu cliente RPPS são fundos que a gente chama de ter o ROA mais alto, né? Onde a gente tem ali uma receita embutida mais alta em relação aos produtos de renda fixa. Então, sei lá, um fundo de investimento em ações que me paga, eu cobro 2 de taxa de administração com 20 de performance, em cima do patrimônio líquido, receita recorrente, eu tenho muito mais receita do que uma operação de título público, né? Por isso que eu falo que é infelizmente para mim, né? Mas, assim, eu não tenho muito argumento para dizer que não é um bom investimento, é um ótimo investimento, né? Tá pagando tua média de longo prazo, eventualmente para quem marca na curva, ainda tem o benefício ali de ter a previsibilidade do retorno ao longo do tempo. Então, assim, é muito, muito positivo você ter investimento em título público para sua carteira. Então vamos dizer que você vai fazer lá 60, 70, 80% em renda fixa, título público marcado na curva, pagando acima da B. Mas assim, o meu ponto para os demais investimentos é o seguinte: para aquele RPPS está crescendo de tamanho, né? Você está tendo aportes mensais, tem um regime superavitário, etc. Tudo bem que a maioria tem déficit atuarial e tal, mas você ao longo do tempo cresce em PL, você não vai ter esse nível de taxa para sempre, né? Então, em algum momento, a hora que o juro cair, né, e a gente já vislumbra essa queda, tudo bem que o Copom parou de cortar, né, nessa reunião de agora, a gente tem alguns problemas fiscais que a gente ainda está em observação, não vou entrar muito aqui na parte de cenário para não ficar muito extenso, mas no momento que a gente está, a gente vislumbra que, em algum momento a gente vai ter um movimento de queda de juros, a NTNB vai acompanhar essa queda, e aí você vai precisar ter ativos de maior risco, ativos de maior retorno para compor essa diferença entre a meta atuarial e a queda de juro que a gente possivelmente deve ter nos próximos anos. E aí você pode sim, a partir de agora, já buscar investimentos em produtos de maior risco, para você ter uma diversificação dentro da sua carteira numa composição de longo prazo que seja saudável ali para você cumprir meta ao longo do tempo. Nessa linha, o que você tem, né, para esse percentual? Vamos lembrar que você já tem um colchão de renda fixa bastante grande ali, possivelmente marcado na curva, ali onde você consegue ter ali o seu retorno já mais previsível. E aí você vai para a sua outra parcela, onde você pode ter um pouco mais de risco. Aí você vai ter bolsa internacional e estruturados, né? Vamos dizer assim. Para a bolsa, está muito difícil fazer uma leitura de quanto que vai estar o Ibovespa no fechamento do ano, né? Acho que tem muitas variáveis que a gente precisa analisar. E aí vai entrar fiscal, vai entrar política monetária,
vai entrar cenário internacional, né? Acho que tudo isso entra dentro dessa conta. Esse ano a gente tem eleição nos Estados Unidos, tem as eleições aqui no Brasil, os municipais, você tem a discussão de reforma tributária, você tem a questão global, geopolítica lá, você tem guerra ainda, então você tem uma série de requisitos, fatores que movimentam aqui o nosso índice Ibovespa, né? Mas o que a gente tem claro, né, que acho que a gente ainda acha que vale você fazer uma aposta no nosso Ibovespa aqui interno. Porque quando você olha o número da bolsa em dólar, né, o índice Bovespa em dólar, a gente está no low histórico, né, a gente está muito abaixo do nosso valor patrimonial, o nosso índice está muito, muito descontado, né? A Bolsa do Brasil ela tem a pior performance do ano frente às bolsas ali dos mercados emergentes e desenvolvidos, né? Então, assim, a gente tem uma convicção aqui que as empresas estão muito descontadas do preço que elas deveriam valer. Só que o ponto é qual é o gatilho que vai fazer esse número voltar, né? Então, e isso realmente está muito difícil da gente fazer a leitura. Então, assim, no nosso entendimento, é sim difícil defender um investimento em bolsa no curto prazo, mas se vocês têm o benefício do longo prazo a seu favor, né, e podem ter investimentos para 10, 15, 20 anos, eu acho que ter uma exposição em bolsa brasileira nesse momento faz sentido pelo valor que ela está hoje. Pô, será que a Gerdau vale isso? Será que a Petrobras vale isso? Será que, vou entrar aqui nas financeiras, são concorrentes, etc., mas será que os bancos estão precificados da forma correta, pelo nível de negócio que eles têm, pelo nível de caixa, pelo nível de alavancagem? Eu acho que para quem faz análise micro de empresas, né, que são os gestores que a gente tem na plataforma da XP hoje, que a gente conversa bastante, estão todos eles otimistas com o preço que as empresas estão negociados em bolsa hoje. O ponto é esse, é cenário macro versus interno, com todas nas nossas particularidades aqui, que hora que isso vai subir, né? Então, fica esse ponto de que faz sentido ter bolsa pelo preço que ela está, num percentual pequeno, dado que você tem ali uma expectativa de que em algum momento você tem esse gatilho para retorno. Aquela coisa, né? Uma coisa que a gente sempre fala e historicamente a gente observa muito. A hora que ela andar, ela anda de uma vez, né? Não dá para ficar esperando muito, porque assim, se você não está posicionado, você perde o começo da curva, sempre é o mais acentuado, né? Então, se você em algum momento tiver esse gatilho e a bolsa começar a andar, o ideal é que você já esteja posicionado, e acho que o segredo é escolher bons gestores, né? E aí, também não vou entrar muito na seleção, a gente tem aqui 13 gestores de renda variável que a gente oferece para a RPPS, e cada um deles tem a sua filosofia, né? E acho que vale vocês escolherem bem o gestor de renda variável. E já que já é difícil para vocês que já estão aí, vivendo no dia a dia, né? Quanto mais para a RPPS, que acaba às vezes não tendo a mesma afinidade, né? Mesmo vínculo assim, é realmente difícil, desafiador você conseguir acertar a mão na renda variável, principalmente, né? No investimento no exterior, produtos estruturados. E aí nisso, Walter, uma outra solução que vocês têm para a RPPS é a carteira administrada, que ajuda o RPPS a tomar essa decisão, ou pelo menos a ter uma decisão mais profissional ali, dedicada a isso, para poder trazer um alfa para o RPPS, né? Como é que funciona essa carteira administrada aí? Porque é algo que muita gente ouve falar, muito conceitual, mas ninguém viu ainda a parte prática, ou poucos viram essa parte prática aí. E a gente sabe que a XP é uma das que fornece, né, esse tipo de serviço de carteira administrada. Não, legal, Rafa. Acho que assim, tem razão, acho que carteira administrada é uma opção interessante ali para esse modelo, principalmente seleção de produtos, gestores. Um outro ponto muito importante da carteira é ter um gestor profissional para te ajudar na hora de entrar e principalmente sair desses investimentos, né? Acho que essa mobilidade em aplicação e resgates também é um grande diferencial, né? E esse é um outro ponto que eu falo, né? Assim,
A gente aqui, né, nós comerciais de RPPS, de pessoa física, private, né, nós somos vendedores, né, nós não somos resgatadores. Então, assim, a gente vem sempre falar para vocês investirem em alguma coisa. A gente não, dificilmente a gente vem falar para você resgatar alguma coisa, né? Esse é um modelo que não estou falando, não é uma crítica, né? É o natural, né? A gente é vendedor, né? A gente é comercial. A carteira, ela muda um pouco essa ótica, né? Porque a carteira é quase que você contratar um gestor profissional para te ajudar nas tomadas de decisão. Ele é um cara isento ali, né? Ele é um cara que vai receber ali um percentual em cima do volume de remuneração para te ajudar na gestão do dia a dia, inclusive resgates, né? Então acho que esse é o ponto fundamental, né? E hoje a RPPS usa muito pouco a gestão que a gente chama de mista, né? Ou a gestão terceirizada, né? Dificilmente terceirizada, né? Lembrando que a 4963 ela deixa você escolher entre a gestão própria, mista ou terceirizada, né? A maioria dos EPPS usa a própria, onde são vocês exclusivamente que tomam as decisões. Você pode usar a mista, onde você tem uma carteira administrada ou mais de uma carteira administrada, e ainda assim tem uma parte que é própria, onde vocês tomam a decisão, e tem a 100% terceirizada, que é tudo via gestores terceiros, né? Na terceirizada, você contrata a carteira para que um profissional vá lá. É como se botasse um time de gestão aí dentro da tua sala, te ajudando ali a tomar a decisão. E a gente acha bem interessante. A XP tem esse produto, né? Não vou dizer que é um produto, é quase que um serviço, né? E o ponto assim, é pouco utilizado porque ainda tem aqueles preconceitos de mas como é que eu contrato? Eu tenho que licitar, não tenho. E a gente entende, não a gente, né? Se você olhar a 4963, a portaria 1467, né? Ela fala que a gestão é por entidade credenciada. Então basta você credenciar, você faz um contrato, né, de gestão, onde tem uma política de investimento. Esse é um outro preconceito, uma preocupação que a gente enxerga muito. Mas o gestor vai fazer o que ele quiser com a minha carteira, né? Não, não é isso. Você tem uma política de investimento que funciona como a de um fundo de investimento. Quando você investe no fundo, o gestor também não faz o que ele quer com o teu dinheiro, né? Ele segue uma política, né, que está lá registrada na CVM, e aí você vai dizer para o gestor o que você quer que ele faça. Você só pode comprar título público, você só pode comprar fundos de renda variável long only enquadrados, ou você só pode comprar fundos de renda fixa do gestor tal. Não quero que compre gestor com menos de X. Tudo que você coloca na tua política de investimento, você pode transferir para dentro da política de investimento da carteira, né? O gestor está lá para te obedecer, né? E não para você obedecer ele, né? Então, ele está lá para te ajudar, né? Não para tomar a decisão sozinho, né? Então, ele vai seguir aquela diretriz e vai com muita qualidade técnica ajudar você a tomar a decisão. Lembrando que, assim, um dos requisitos da carteira, né? Isso também tem bastante gente que pergunta, mas o gestor pode comprar ação direta? Não, não pode. Ele só pode comprar o que está na lei, né? Então ele não pode fugir da legislação 4963, né? Ele tem que seguir a 4963, então isso fica lá na política, né? Seguir a 4963. Um dos requisitos da 4963, né, que o gestor vai ter que seguir, é que aquele gestor, fundo, administrador, gestor, deverão estar credenciados junto ao RPPS. Então, ou seja, indiretamente, o cliente ainda tem um poder de veto de todos os fundos, né? Só vai entrar ali aquele fundo que vocês colocaram como credenciados. Então, o papel do gestor da carteira é exatamente te ajudar a tomar a decisão. Esse cara entra, esse cara não entra, esse fundo vamos botar X%, esse fundo vamos resgatar agora que o mercado está mais difícil. Então, ele vai ajudar nessa tomada de decisão, né? Então, a gente acha que é sim um produto que é pouco utilizado, né? Eu posso falar abertamente aqui, né? Porque é um cliente antigo nosso e acho que amigo de vocês aí também, que é Joinville, né? Acho que é o único RPPS hoje que tem carteiras administradas ajudando ali na gestão do portfólio há alguns anos, já que eles são investidores desse tipo de estratégia, né? Inclusive no plural mesmo, né? Porque, se não me engano, é mais realmente de uma carteira administrada que eles possuem ali. Então, o RPPS ele tem uma política de investimentos, cada carteira administrada tem a sua própria política de investimentos,
né? E cada fundo tem a sua política de investimentos, então não tem muito como o gestor fugir, né? E realmente reinventar a roda, como a gente está conversando aqui. Ele vai ter que seguir os mandatos que tem por ali, né? Então, um gestor por aí, trabalhando com todas essas amarras, mas ele sabendo o timing certo ou mais apropriado do que nós aqui como RPPS, trabalhando nas aplicações de resgates, ajudem muito o RPPS a conseguir realmente cumprir primeiro com o mandato dele, né, a atingir a meta que a ele foi imposto, né? Então acho que realmente só tem a ganhar com a carteira administrada. Eu não vejo algo como maléfico para o RPPS, muito pelo contrário, é um grande aprendizado para a gente enquanto institucional aqui, né, de ver o trabalho do gestor. E também ajuda, no fim das contas, ajuda a gente também a bater meta por aqui também, né? É mais ou menos aí o raciocínio. Não, tá correto, exato. Porque assim, a gente sabe que o RPPS ele evoluiu muito tecnicamente. Eu já falei isso uma vez ali no começo, né? E vou repetir para não parecer, sei lá, que vocês não têm capacidade técnica de avaliar, não é isso. Vocês fizeram uma grande evolução nos últimos anos, mas o que eu vejo aqui, principalmente em RPPS menores, né, que vocês estão longe ainda de ter uma equipe grande o suficiente para tomar decisões de investimento de volumes tão altos, né? Então acho que a carteira administrada, ela ajuda muito, porque assim, o gestor ele vai ter uma equipe que só faz isso. No RPPS muitas vezes você vê, não sei se é o caso de vocês aí navegantes, mas pô, a gente visita muito o RPPS, a gente sabe, mesmo RPPS grandes, pô, é difícil o cara cuidar só do investimento, né? O cara cuida do investimento, o cara cuida do financeiro, tem que ver pagamento de benefício, o cara tem que ver o caixa, tem que ver o quanto está a arrecadação, Comprev, cara, tem várias coisas que vocês fazem aí, né? Vocês são multidisciplinares, né? E eu não conheço um RPPS que tem excesso de equipe. Vocês estão sempre precisando de mais gente. Né? Então acho que assim, a carteira ela encaixa muito bem nessa parte de gestão, porque ela vai te dar ferramentas que às vezes vocês não conseguem ter, e aí ferramentas que eu falo às vezes ferramentas até de dinheiro, né? Pô, sistema que o cara contrata para fazer, sei lá, um Bloomberg, um Movistar, tem vários sistemas que os caras usam de gestão aqui, que são utilizados para efeito de correlação de produto. A XP vai ter acesso próximo a diferentes gestores, vai conseguir capturar a informação de cada um deles, fazer comparação, vai fazer análise de correlação dentro da carteira de vocês, e aquilo que eu falei, a parte de cenário macro, onde você tem equipe fora do Brasil, contratando research de outras empresas, tendo acesso a muita informação, vão sim com certeza ajudar na tomada de decisão, principalmente até de resgates, né, que eu falei, tira um pouco daquela questão emocional, né, vou resgatar do fundo da XP, aí vai o Lauter lá, liga lá, pô, Rafa, segura aí, cara, pô, isso tudo bem, faz parte do comercial, mas na parte técnica, às vezes vocês têm que ser menos emocionais, né, e a gestão da carteira vai falar, pô, aplicou, resgatou, o cenário não tá bom, vamos ter que diminuir, vamos investir em outra coisa, então assim, é uma análise puramente técnica, né? Eu brinco que ajuda também até a entrada de novos gestores, né? Então, assim, no dia a dia de vocês, vira e mexe, aparece o cara A, B, C da cidade, pô, olha esse fundo aqui pra gente, pô, esse cara aqui é meu amigo, tal. Você tira também um pouco dessa questão pessoal, fala, quem faz a gestão da nossa carteira, dessa parte aqui, é lá o gestor da SP, apresenta lá para ele, e o gestor vai analisar o fundo. Pô, legal, olhei aqui, se for muito bom, legal, vamos investir. Ou, pô, não é legal, ele vai te devolver o porquê que não é legal, né? Pô, não vamos investir, porque esse cara aqui ele tem esse requisito melhor, vamos investir nesse outro por causa disso. Você vai ter as respostas embasadas, né? Acho que tudo que entra dentro da carteira, ele é técnico, né? Então acho que é um ponto que é importante na hora de você fazer a gestão, né? Maravilha! Lauter, já passamos aqui da meia horinha aqui, eu vou fechar por aqui as perguntas, porque a gente tem bastante dúvida, mas olha, se deixar a gente fica mais longe aqui. Lauter, brigadão aí por ter aceitado o convite de conversar com a gente aí, eu agradeço muito a oportunidade
E para quem quiser tirar dúvida aí contigo, para poder ver produto, ver questão de cenário eventualmente, ou até mesmo a carteira administrada e quiser tirar mais dúvidas, como é que pode fazer para poder entrar em contato contigo? Eu acho que assim, a gente tem o nosso e-mail lá, que é o rpps@xpi.com.br, né? Ali a gente tem uma chave, né, que toda a nossa equipe comercial aqui recebe, né? E aí a gente vai tirando dúvida por ali. Quem quiser deixa o contato ali que a gente manda mensagem e tal. Mas ficamos todos à disposição por lá. Acho que é o melhor caminho, né? Porque a gente está sempre na rua viajando e tal, evento, etc. Então acho que ali fica alguém vai te atender, né? Então, repetindo o e-mail aqui, rpps@xpi.com.br. E, pô, Rafa, fico à disposição, tem bastante assunto, como eu falei, a gente é uma empresa de investimento bastante completa, né? Então daria para falar, pô, né? Nem falamos de estruturado ainda aqui, que também é uma alternativa legal. Falamos de pouco de internacional, a gente também tem mais de 50 fundos de investimento no exterior que também podem ajudar ali na carteira. Tem bastante assunto, mas a gente fica à disposição. Eu te agradeço de novo o convite, né, para poder participar e fico à disposição de todos aí. Pô, eu queria dedicar um episódio só para falar de investimento no exterior, principalmente agora que virou assim meio que no ouvido do pessoal a renda fixa no exterior, virou uma novidade, né? E acho que vai ser bacana aí. Quem sabe a gente já não faz aí uma parte 2 aí com o pessoal também. Não, é um tema legal, né? A gente tem fundo de investimento em crédito no exterior, tá? A gente até tem uma gestora de crédito de bonde americano, tem uma gestora de bonde de países da América Latina, que é uma gestora, que é um fundo bem legal, já tem alguns RPPs investidos com a gente, que é um fundo da Moneda, uma gestora chilena, e tem os fundos estruturados também que tem chamado a atenção dos RPPs, é o que a gente tem visto até de melhor opção alternativa à NTNB, né? Porque diferente da Bolsa você enxerga um prazo, né? Então, se você tem um retorno esperado de PCA mais 15, 20, num fundo estruturado, você tem um prazo de encerramento, né, fica mais visual a diferença e a vantagem frente à NTNB. Então, também é um assunto que eu acho legal a gente montar alguma coisa. E, pô, fico à disposição, trago alguns profissionais dessas gestoras para fazer aí junto com a gente. Acho que dá para a gente combinar. Opa, maravilha então, Lauter. Mais uma vez, Lauter, obrigadão aí por ter aceitado o convite de conversar com a gente. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem episódio novo. Até lá!